E vamos falar de Coreia? Coreia. Aliás, é tema de duas reuniões bilaterais do Trump. Porque você sabe que o G20 está acontecendo na Alemanha, estou até vendo imagem ali na Band News de manifestações lá na Alemanha e tal. Mas o fato é que essa possibilidade de encontros bilaterais é que é mais acalentada pelos líderes. Muito mais do que a reunião de todo mundo, né? Porque a Angela Merkel quer colocar questões climáticas como centro dessa discussão, até para pressionar o Donald Trump, que retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e tal. Agora é óbvio que esse não vai ser o assunto de Putin e Trump. Não foi e não será nos seus próximos encontros, não é? Nenhum dos dois está dando muita pelota para isso. E a Coreia, sim, vai ser um tema e também, inevitavelmente, um tema da conversa de Trump com Xi Jinping, o presidente da China. Porque a gente até já falou sobre isso, né, William Cury? Que só há um país no mundo que tem uma grande possibilidade de influenciar a Coreia do Norte sem ser por meios militares: a China. A Coreia do Norte depende muito da China em todos os aspectos, inclusive e sobretudo no aspecto econômico. A maior parte do petróleo usado na Coreia do Norte vem da onde? Da China. A maior parte do carvão exportado pela Coreia do Norte vai para onde? Para a China. Então a Coreia do Norte recebe petróleo chinês, recebe alimentos da China e entrega carvão. Então é óbvio que a China tem uma capacidade de pressionar o Kim Jong-un que nenhum outro país tem. A Rússia também tem, mas de maneira muito mais silenciosa. A Rússia já foi o país, a grande força que sustentava o regime norte-coreano. Aliás, o Kim Il-sung, o fundador da Coreia do Norte, ele fundou o país, na verdade, seguindo um plano de Stalin, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, é bom lembrar, a Coreia, muito antes da Segunda Guerra Mundial, já estava sob ocupação japonesa. Desde que o Japão venceu a guerra contra a Rússia, em 1905, e abocanhou a Coreia. E ficou tendo a Coreia como um protetorado, né, do Império Japonês. E isso só foi acabar com a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial. E havia ali no norte da Coreia, a Península Coreana, então um só país, havia uma guerrilha. E o Kim Il-sung era um dos líderes da guerrilha. Tanto que eles criaram mitos de que o Kim Jong-il, pai do Kim Jong-un, né, filho do Kim Il-sung, o Kim Jong-il, quando nasceu, isso eles ensinam nas escolas, né? 2 arco-íris surgiram no céu e tal. Criaram toda uma atmosfera mística em relação ao nascimento do Kim Jong-il, etc. E o Kim Il-sung governou até morrer, né? Mas foi uma ideia do Stalin, até para ter ali uma pedrinha no sapato dos Estados Unidos, etc., e dividir a Coreia, com a União Soviética influenciando o norte da Coreia e os Estados Unidos o sul da Coreia, né? Aí houve a guerra das duas Coreias, durou até 53. Não houve até hoje um acordo de paz. O que há, tecnicamente, é um armistício, uma suspensão da guerra. Isso foi em 53. Hã? Olha só, 64 anos. 64. 64 anos e até hoje não houve um acordo de paz. Há um armistício. A guerra está suspensa há 64 anos. Então, o regime, ao mesmo tempo em que houve essa clara influência do Stalin, né, no surgimento da Coreia do Norte como país, ao mesmo tempo, isso é muito interessante, foi desenvolvida uma doutrina específica pelo Kim Il-sung que mistura Confúcio, mistura uma ideia muito peculiar de independência, de autossustentação, né, de não depender de outros países, e o nacionalismo e o culto à personalidade. Isso também vem muito da cultura stalinista, né? Já que Stalin, claramente, havia um culto à sua personalidade na União Soviética, né? Até a morte dele em 53, e que
só foi abalado em 56, no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, quando os crimes de Stalin foram denunciados pelo Partido Comunista da União Soviética, já sob o comando do Khrushchev, né? Mas a Coreia do Norte, ela ficou muito tempo sob a tutela da União Soviética. E depois passou a se ligar muito mais à China. Até porque quando a China de Mao Tse-tung se afastou da União Soviética, chamava a União Soviética de revisionista, né? E a União Soviética chamava o governo maoísta de aventureiro, eles chegaram a trocar tiros na fronteira, China e União Soviética, né? E aí o Nixon aproveitou e trouxe a China para a mesa de negociações, abriu as portas para que a China assumisse de vez cadeira no Conselho de Segurança da ONU, botando a Taiwan de escanteio, né? Isso veio com o Nixon. E a Coreia do Norte, então, ficou muito mais protegida pela China. E depois da morte do fundador, do Kim Il-sung, assumiu o pai do Kim Jong-un, o Kim Jong-il, que passou, então, a investir em produção de armas nucleares. Mas uma coisa muito incipiente. Houve um acordo com o governo Bill Clinton e esse acordo levou a uma suspensão do programa, que não durou muito. Rapidamente, os satélites, espiões, descobriram que a Coreia do Norte voltou a testar artefatos nucleares, né? Mas havia ainda uma série de dificuldades. Não adianta você ter artefato nuclear, você tem de ter o veículo para o artefato nuclear, que são os mísseis, né? E a Coreia passou a investir nisso. E sempre que há uma data mundial importante, ou uma data de um país que é uma coisa relevante, como o 4 de julho nos Estados Unidos, né? Ou então alguma reunião de cúpula, como agora o G20, a Coreia faz um teste, né? E mesmo quando foi eleito agora o novo presidente da Coreia do Sul, todo mundo sabe, a presidente sul-coreana foi deposta, foi empichada, está presa, né? E o novo presidente, o Moon, ele chegou ao poder prometendo uma aproximação com a Coreia do Norte. Só que ele tomou posse, logo depois a Coreia do Norte fez outro teste, como quem diz, não vou mudar minha política porque você está prometendo uma aproximação, né? E há uma zona desmilitarizada, só que Seul fica dentro dessa zona desmilitarizada. Desmilitarizada de Araque, porque na verdade é uma zona tremendamente protegida dos dois lados. E o armamento convencional da Coreia do Sul pode atingir Seul facilmente. Coreia do Norte, no caso. Da Coreia do Norte, pode atingir Seul facilmente. E é bom lembrar que há cerca de 30 mil soldados dos Estados Unidos na Coreia do Sul. E houve um acordo com o governo anterior da Coreia do Sul de fazer um escudo antimísseis. A China não quer esse escudo, porque ela diz que isso afeta a própria segurança dela. A Rússia também é contra, tanto que Rússia e China propuseram no começo desta semana que a Coreia do Norte suspendesse seu programa nuclear e, em troca, Estados Unidos e Coreia do Sul deixariam de fazer operações militares conjuntas. Os Estados Unidos não aceitaram e disseram que tem resposta aos mísseis, porque esse último míssil, segundo o próprio Rex Tillerson, secretário de Estado dos Estados Unidos, ele é um míssil de longo alcance. Então, teoricamente, ele pode atingir o território do Alasca, que é parte dos Estados Unidos, né? E podendo atingir o Alasca, não pode atingir os grandes centros dos Estados Unidos. Há um outro míssil em desenvolvimento que este sim poderia atingir a Califórnia, né? Mas a grande dúvida é se a Coreia do Norte tem condição de colocar nesse míssil, que é um míssil de longo alcance, com capacidade de atingir mais de 6 mil quilômetros, se ele carrega ogiva nuclear, se ele é capaz de carregar ogivas nucleares miniaturizadas, que é preciso miniaturizá-las para colocar dentro do míssil. Não se sabe se a Coreia do Norte detém essa tecnologia. Sabe-se que há o apoio chinês a todas as pesquisas realizadas na Coreia do Norte. A Coreia do Norte não teria condições econômicas, financeiras, de um projeto dessa envergadura. Então, o Trump tem dito para a China, vocês precisam conter esse cara, né? Vocês precisam conter o Kim Jong-un, vocês precisam pressioná-la. Só a China pode fazer com que haja uma pressão que não seja militar. Caso contrário, provavelmente não restará alternativa à opção militar. E a China pediu calma, né? Pediu calma, mas na verdade essas falas públicas, né, elas não significam nada, são sempre platitudes. Você pede calma, e daí?
O que vale esse tipo de encontro? Trump e Xi Jinping. E ali os dois, sem televisão, sem gravação, sem nada. aperto de mão. Tete a tete, conversando, e o Trump vai dizer, escuta, vocês precisam... E aí o Xi Jinping vai poder dizer, tá bom, eu posso, desde que... Ou então, olha, eu tento, mas ele não tem essa influência toda. Não é? Porém, atingir a Coreia do Norte num ataque por míssil, por exemplo, os Estados Unidos é óbvio que podem devastar a Coreia do Norte militarmente. Só que haveria uma resposta militar que atingiria a aliada dos Estados Unidos, Coreia do Sul. E pode atingir também o Japão. Seja com armamento convencional, seja com armamento nuclear. E o Japão está sob o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos. Não é? Há um acordo que o Japão está sob a tutela militar dos Estados Unidos, ou seja, qualquer ataque ao Japão, os Estados Unidos devem defender o Japão. Então a questão é muito mais complexa, porque a Coreia do Norte claramente tem condição de, com armamento convencional, por exemplo, atingir Seul. É um exército de 1 milhão de soldados, o da Coreia do Sul tem menos da metade, menos de 500 mil soldados. Porém, o armamento da Coreia do Sul é melhor. É muito melhor, muito mais sofisticado, porque ela tem muito mais dinheiro. Esse é o momento mais tenso entre Coreia e Estados Unidos, ou já houve momentos em que a tensão foi maior? Não, depois da guerra, quando os Estados Unidos participaram da guerra, inclusive na época, o Mao Tse-tung botou tropas chinesas, e quem deteve o Mao Tse-tung, porque a ideia dele era jogar os americanos no mar àquela altura, né? Quem deteve o Mao Tse-tung foi o Stalin, que na época tinha uma grande influência sobre a China. A China dependia, então, do apoio da União Soviética. E ainda não havia divisão entre China e União Soviética, não havia uma cisão entre os dois partidos comunistas. E o Stalin foi quem deteve o Mao Tse-tung. Mas depois da guerra, houve momentos de tensão, mas também houve momentos de aproximação, como esse acordo do Kim Jong-il, pai do Kim Jong-un, com Clinton. Né? Mas, neste momento, a tensão é muito maior, até porque, claramente, neste momento, é uma Coreia do Norte com a capacidade militar muito maior do que no passado. Indiscutivelmente muito maior. Né? E um exército, repito, de soldados. Porque a questão não é os Estados Unidos simplesmente com a frota. Não precisa colocar um soldado dentro da Coreia do Norte. Ele pode provocar um ataque devastador, com mísseis, né? e com bombardeios. Tranquilamente. A Coreia do Norte não teria como deter isso. Mas ela pode atingir a Coreia do Sul e o Japão, que são, repito, aliados estratégicos dos Estados Unidos e que estão sob proteção militar, por acordo assinado, proteção militar do Pentágono. E o que quer o Kim Jong-un? Ele quer, primeiro, que haja um compromisso dos Estados Unidos, geralmente se fala do Ocidente, mas na verdade dos Estados Unidos, de que os Estados Unidos não agirão para derrubá-lo. Não é? De que não haverá nenhum movimento para derrubar o regime. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele precisa de ajuda, inclusive alimentar. Você sabe que o Japão, mesmo constantemente provocado, aqueles mísseis passam por sobre o Japão, caem no mar do Japão, né? O Japão fornece ajuda alimentar para a Coreia do Norte. E a Coreia do Sul também. Agora, ele tem de alimentar 1 milhão de soldados. Então, essa ajuda alimentar, ela praticamente não beneficia grande parte da população. Porque uma coisa é Pyongyang. As pessoas, às vezes, vão à capital da Coreia do Norte e falam, olha, é uma cidade limpa, bem organizada. Então, obviamente, tudo sob o controle das forças de segurança. Não é? É evidente que há um clima de vigilância permanente dentro da Coreia do Norte. Mas no interior da Coreia do Norte, os relatos, que são pouquíssimos, e não se sabe se são totalmente confiáveis, porque são pouquíssimos, é o país mais fechado do mundo, mas eles são e principalmente relatos que vêm de norte-coreanos que fogem de lá, ou para a China ou para a Coreia do Sul, relatos de que boa parte da população tem dificuldade para se alimentar e que há um número considerável de crianças subnutridas hoje na Coreia do Norte. Então ele precisa, sobretudo, de ajuda alimentar. Né? É um regime sustentado pelas Forças Armadas, porque quem era o Kim Jong-un? Qual é a credencial dele? Ele é da família do Kim Il-sung e do Kim Jong-il. Essa é a credencial dele. É uma dinastia. Né? A Coreia do Norte teve até hoje 3 presidentes. Avô, filho e o neto. Né? Então,
o que sustenta mesmo são as Forças Armadas. E ele precisa constantemente colocar recursos à disposição das Forças Armadas para o desenvolvimento nuclear e para armamento convencional. E alimentar 1 milhão de soldados. Não é moleza se alimentar 1 milhão de soldados. Então ele ao forçar a mão nesse desenvolvimento de armas nucleares, ele sobretudo quer negociar. Né? E para a China, por outro lado, é interessante ter uma pedrinha no sapato da Coreia do Sul, do Japão, que são não adversários regionais, mas são rivais regionais, inclusive em disputas territoriais, principalmente com o Japão, algumas ilhas que estão em disputa entre China e Japão. A China deixou de ser um país pobre da região para se tornar de longe a maior potência da Ásia, o segundo PIB do mundo, né? E ao mesmo tempo uma pedrinha no sapato dos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo a China não quer, por exemplo, que os Estados Unidos instalem um sistema antimísseis na Coreia do Sul, porque acha que isso, de certa forma, serviria também para a vigilância dos próprios movimentos militares chineses e do armamento convencional chinês. Então é um jogo complexo, e esse tipo de conversa aí do Trump com Xi Jinping pode avançar em alguma coisa. E também com o Putin, esse assunto entrou em pauta sem dúvida nenhuma. Claro que com a Rússia há outras questões, inclusive a investigação que o Trump sofre, se houve ou não algum contato da equipe dele com a Rússia para que a Rússia tentasse interferir nas eleições de 2016. Tá legal, Zaidan. Obrigado. Eu que agradeço, sempre bom conversar com você aqui. Ouvinte que agradece aqui, viu? Imagina.